eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Jeju, um canal de letramento racial. A nossa conversa de hoje é sobre conversa. Já faz um tempo que eu venho percebendo, no meu trabalho como psicanalista, uma dificuldade que nós, enquanto pessoas negras, temos de produzir falas sobre a nossa jornada, sobre quem nós somos, sobre os nossos desejos, as nossas ideias, sobre os processos que nós temos enfrentado. Em partes, isso se deve a uma experiência cultural, comunitária, coletiva, onde a nossa experiência, o nosso desejo, o nosso pensar não é sequer visto, reconhecido ou valorizado, tanto por outras culturas quanto pela nossa própria experiência cultural. Em partes, esse é um problema que a própria estrutura social tem, porque tem uma diferença entre conversa e diálogo. Conversa é aquilo que duas pessoas fazem de forma corriqueira e banal. Oi, tudo bem? Como é que vai? Como é que tá o tempo? Como é que você dormiu? O que aconteceu? Um diálogo é uma experiência profunda onde duas consciências ou dois inconscientes trocam ideias sobre questões, temas que atravessam essas jornadas. O diálogo pressupõe não só uma capacidade de ouvir e acolher o que o outro diz, e isso tem a ver com empatia, com reconhecimento, com capacidade de se conectar ao outro, mas também tem a ver com um exercício permanente de conseguir transparecer ou descrever aquilo que se sente. Para que haja um diálogo proveitoso, para que se tenha uma conversa que traga respostas, ideias, reflexões, que se abra caminhos, que se abra possibilidades de construção, é preciso que exista, de um lado, a capacidade de se conectar com o outro e, do outro lado, a capacidade de conseguir transparecer, transcrever, descrever aquilo que se pensa e que se sente. Esse é um exercício difícil. Esse é um exercício difícil por duas medidas. A primeira é que a própria experiência do racismo tira de nós, enquanto pessoas negras, a ideia de que nossas jornadas são importantes ou que elas são interessantes. Nós somos sistematicamente ensinados que nós, enquanto pessoas negras, não temos nada relevante, interessante para ser compartilhado. E também somos sistematicamente ensinados que não entrar em conexão com aquilo que se sente é uma forma de evitar o sentimento. Essa é uma ideia que está por trás, por exemplo, daquela frase que diz: o racismo só existe porque pessoas negras insistentemente falam sobre racismo. É como se a gente, ao não falar do sofrimento ou não falar daquilo que nos incomoda, tornasse aquilo inexistente. É uma estratégia de sobrevivência emocional numa experiência coletiva mergulhada em dores e mergulhada em processos de violência. É até inteligente pensar dessa forma se a gente for olhar numa perspectiva aonde o sentimento não é algo que nos mobiliza. Se o sentimento é algo que a gente é capaz de dominar e de controlar, então essa estratégia ela funciona. Só que a gente também entende que o sentimento é algo que, principalmente para nós, enquanto psicanalistas, para a psicanálise, o sentimento é algo que, mesmo que não seja falado, nos mobiliza. O sentimento mobiliza nossos gostos, nossas ações, nossas formas de pensar, nossas formas de reagir às demandas, às experiências. É aquilo que nós sentimos que é o que nos conduz na forma como nós agimos. Se nós estamos alegres, se nós estamos tristes, se nós estamos angustiados, raivosos, com saudade, preocupados, são esses sentimentos que vão mobilizar nossas ações. Eu lembro que quando eu era pequena, minha avó dizia que a preocupação é uma péssima conselheira, porque quando a gente está preocupado, a gente toma decisões baseado em resolver a nossa preocupação, que não necessariamente são boas decisões a longo prazo, ou são decisões que vão trazer bons desdobramentos. Do outro lado, a sociedade como um todo incentiva cada vez menos a questão do diálogo. Então, se a gente for pensar no último vídeo que a gente está falando sobre conversa racial, a gente está pensando num espaço onde as experiências possam ser compartilhadas. Hoje, quando a gente pensa em termos de relacionamento familiar, profissional ou afetivo, cada vez mais a ideia de relacionamento que é socialmente compartilhada em qualquer um desses âmbitos é muito mais externa do que interna. O que eu quero dizer com isso? Educar crianças, relacionar-se com uma pessoa ou produzir uma carreira profissional tem muito mais a ver com coisas que são mostráveis para os outros e muito menos coisas que são compartilhadas. Conversas, por mais prazerosas que possam ser, são coisas que demandam tempo, intimidade e, de alguma forma, disponibilidade para aquilo. É muito mais fácil postar foto no story
E é muito mais fácil postar foto no feed do que estabelecer com o seu parceiro, com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, espaços honestos de conversa. No entanto, para a gente conseguir chegar na possibilidade de conversar com o outro sobre demandas, a gente precisa conseguir produzir com a gente conversas sinceras. Não dá pra gente achar que é possível se conectar com uma outra pessoa sem que a gente consiga estabelecer com a gente mesmo uma conexão. Porque para que a gente consiga ser dois, é preciso ser um, é o princípio da matemática. O quanto nós, como pessoas negras, temos pensado honestamente sobre a nossa jornada e se conectado conosco, de forma sincera, honesta, acolhedora. Esse é um exercício difícil, principalmente a parte de ser acolhedor. A gente é socialmente ensinado a se punir quando não conseguimos alcançar a excelência, e a excelência é o mundo branco. Logo, a gente nunca consegue alcançar a excelência porque a gente nunca vai ser branco. Então, é como se a gente vivesse sistematicamente uma vida onde a gente se sente menos e onde não é possível que a gente consiga alcançar esse lugar de excelência, seja lá o que isso queira dizer. Para que eu consiga estabelecer uma conversa de empatia com o outro, para de fato ouvir aquilo que está sendo compartilhado, eu preciso conseguir primeiro ouvir as minhas experiências. O quanto da minha jornada, dos meus erros, dos meus acertos, das minhas dores, dos meus lugares, eles estão escurecidos para mim, para que eu consiga, ao ouvir a narrativa que o outro traz, aquilo que o outro está falando, me conectar a essa conversa. Quando a gente, na psicanálise, vai estudar, por exemplo, sobre psicanálise familiar, para fazer acompanhamento de casal ou acompanhamento de família, uma das coisas mais difíceis é conseguir construir esses espaços de diálogo. Porque diálogo pressupõe que duas partes estão dispostas a compartilhar. E aí eu volto de novo na outra pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Se eu não sei quais são os meus lugares e o que eu tenho para compartilhar, como eu posso compartilhar isso com alguém? Não tem como. Então, antes da gente pensar nessa ideia da conversa, a gente tem que pensar como é que a gente tem olhado para a nossa jornada e como é que a gente tem olhado para as nossas questões. No livro Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, ela vai desenvolver essa ideia sobre a importância da escuta, da fala produzida por pessoas negras, e ela vai construir a noção de que tem um processo histórico de silenciamento das vozes negras, que é atravessado pelo racismo, e que isso é tão interiorizado na nossa jornada que nós crescemos, se tornamos adultos, pais, mães, profissionais, e continuamos reproduzindo essa ideia de silenciamento. Então, nós falamos sobre coisas que são mostras, que são materializáveis, por exemplo, tarefas, ou, por exemplo, demandas do cotidiano, mas esse lugar de conversas, vamos chamar de profundas, conversas marinhas, né? Se a gente pensar a ideia da profundidade do mar, sobre os nossos sentimentos, nós temos muita dificuldade de produzir esse tipo de diálogo. Muitos de nós, enquanto pessoas negras, nem sequer sabemos por onde começar essa conversa. E eu vejo muito isso na clínica. É muito comum no atendimento pessoas negras terem dificuldade de falar sobre si numa sessão de psicanálise. Seja porque não acha que a sua história é significativa, seja porque não sabe nem o que dizer. Eu lembro que eu atendi uma moça há muitos anos que ela dizia pra mim que ela não sabia pensar criativamente sobre as coisas. Ela não conseguia descrever em palavras o que ela sentia. Ela não conseguia traduzir o sentimento dela e que ela achava que ela tinha algum problema. Na verdade, isso é comum na experiência de pessoas negras. Existem alguns exercícios que a gente pode utilizar para conseguir pensar sobre o que nós sentimos a tal ponto que a gente consiga compartilhar isso. É um exercício complexo, né? Identificar o que se sente, colocar o que se sente em palavras para compartilhar de uma forma entendível para que o outro entenda. O que a gente vai ver na prática é comunidades inteiras, famílias, relacionamentos, relações profissionais, aonde pessoas negras têm uma profunda dificuldade de verbalizar os seus sentimentos e, portanto, de conseguir se conectar a eles, de conseguir dar sentido porque o que se sente é redundante, mas é essa a ideia, dar sentido ao sentimento. Desde a forma como nós educamos nossos filhos, seja a questão do racismo não faz parte das coisas que são conversadas de forma aberta e direta, nem aquilo que os nossos filhos sentem, há um espaço aberto para diálogo. Eu tenho uma amiga que diz que o filho dela solta grunhidos.
Ela pergunta assim pra ele, onde tá doendo? Ele fala aqui, ela aqui aonde? Ele fala aqui, ela aqui aonde? Ele fala aqui. Ele não consegue descrever no corpo dele aonde dói. Não são só homens negros, meninos negros, mas meninas e mulheres negras, se a gente for pensar nessa chave masculino e feminino, tem essa dificuldade de conseguir externalizar esse sentimento, essa percepção. Isso dificulta muito a produção de relacionamentos em qualquer âmbito de uma forma mais saudável, menos estressante, porque a ideia de se relacionar por si só é algo estressante. Quando a gente pensa no relacionamento familiar, o suposto vínculo da relação pai-filho, mãe-filho, vai tornando esse relacionamento algo mais elástico, porque tem muito tempo de convivência. E aquele sujeito, aquela criança, aquele adolescente, é alguém que você formou. Então, muito da sua personalidade, da sua perspectiva de mundo, tá ali naquela pessoa. Quando a gente pensa em relacionamento profissional ou em relacionamento afetivo, às vezes isso é tão difícil de acontecer que na maioria das vezes as pessoas produzem relacionamentos onde elas não se sentem emocionalmente seguras ou emocionalmente acolhidas. Parte do meu trabalho tem a ver também com o desenvolvimento de carreira de pessoas negras. E uma das coisas mais comuns nas mentorias que eu faço com profissionais negros dentro de grandes empresas é justamente essa questão de não conseguir externalizar nem só as suas frustrações com a carreira, como também os seus desejos e expectativas. É comum também ouvir de lideranças brancas que trabalham com desenvolvimento de profissionais negros, que olham para esses profissionais, veem neles excelentes profissionais do ponto de vista técnico, mas quando vai para a parte da relação pessoa a pessoa, são pessoas com profunda dificuldade de estabelecer vínculo. É porque nós, enquanto seres humanos, estabelecemos vínculo através do diálogo. Um filme, uma música, um texto, uma obra de arte, um livro, isso é diálogo. É a capacidade de se conectar ao que o outro sente através, por exemplo, da arte. Então, quando a gente vai no museu, a gente não vai no museu só para ver uma peça bonita. A gente vai no museu para se conectar ao sentimento do artista através da arte. Medo, repulsa, nojo, carinho, afeto, desejo, são formas de sentir e a arte é um instrumento importante para isso. A arte é um instrumento fundamental para essa conexão. Não à toa, quando a gente vai pegar a produção de pessoas negras nos últimos 100 anos do Brasil, a gente vai ter uma vasta produção artística, estética, que vai dar conta de fazer essa conexão. A própria memória negra, o próprio legado negro na cultura brasileira, ele vai se dar através da arte, e é justamente porque a arte é uma ferramenta importante de conexão. A música, a dança, a experiência religiosa, a experiência da obra de arte, de uma escultura, de um objeto sagrado, são instrumentos de conexão emocional da nossa experiência presente enquanto pessoas negras com a experiência negra histórica construída através desse ato, né, do ato da arte, de um texto, de um livro, de um filme, de uma série. Agora, a gente tem acreditado muito na ideia de que o amor preto cura e na ideia de que a possibilidade de pessoas negras produzindo afeto saudável é um mecanismo importante de superação da violência do racismo. Não discordo nem enquanto feminista negra, nem enquanto psicanalista e nem enquanto mulher negra, mas também sei que a gente precisa de um longo processo de educação emocional para que a gente consiga primeiro estabelecer uma conexão sincera com a gente, com os nossos desejos, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente espera do trabalho, dos afetos, das relações familiares, para que a gente consiga, a partir da descoberta do que nós desejamos de fato, de como nós nos sentimos, se conectar com outras pessoas que compartilham do mesmo desejo. Só o fato de duas pessoas negras se proporem a construir uma relação profissional, uma relação afetiva, uma relação familiar, uma relação religiosa, não é o suficiente para a gente romper com as barreiras que o racismo tem colocado na nossa jornada. Uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos e que eu faço sistematicamente comigo, eu aprendi isso há muito tempo com a primeira psicanalista que eu passei quando eu comecei a fazer análise, há muito tempo, que é me perguntar qual é a cor do dia. Então, qual é a cor do dia? Essa brincadeira boba de qual é a cor do dia
ela ajuda a começar a nomear o que nós sentimos. É possível que a gente leve uma vida inteira e nunca tenha se perguntado como nós nos sentimos. Como nós nos sentimos em relação a uma situação, a uma pessoa, a uma decepção. O luto é algo que nós não vivenciamos. A possibilidade de aceitar o fracasso como parte da experiência humana, nós não temos o direito de vivenciar o fracasso. O fracasso não é algo do qual nós temos o direito de ter, de fazer parte, de acessar. O fracasso é importante para o sucesso. A rejeição, a solidão, são sentimentos que nós não podemos acessar ou que nós acessamos de forma imposta, né? Todos os grandes líderes mundiais, sejam homens ou mulheres, contam que o fracasso é algo que faz parte da jornada deles. Para nós, o fracasso é sinônimo de morte. Fracassar pode custar a nossa vida. Então, como é que a gente vai criando espaços de educação sentimental para lidar com essas experiências tão fortemente marcadas pelo racismo? Então, eu sempre, desde muito pequeno, ensinei para os meus filhos a importância de nomear o que se sente. E essa ideia da cor ajuda a ter uma noção de como esse sentimento vai. Qual é a cor do dia, né? Qual é a sua cor do dia hoje? Hoje, a minha cor do dia é azul. Azul igual a cor do céu. Eu gosto muito de dias ensolarados, hoje está um dia ensolarado. Apesar de todas as questões globais e individuais que nos atravessam ou que me atravessam, eu me sinto azul. Me sinto potente, me sinto capaz de fazer coisas. É uma pequena coisa você conseguir olhar para você e dizer como você se sente, mas esse é um passo importante para que você consiga estabelecer uma conexão saudável com as suas relações e criar espaços de conversa saudável. Bom, para você que chegou até o final e viu o vídeo até aqui, eu agradeço sua audiência. Para você que faz parte da comunidade de pessoas apoiadoras do canal, eu agradeço o seu apoio e quero te convidar, para você que ainda não é inscrito ou inscrita, que não apoia ainda o canal, a apoiar o canal. E você pode fazer isso de duas formas. Você pode apoiar o canal curtindo, compartilhando e comentando esse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber os próximos vídeos. É muito importante para o canal que o conteúdo também seja compartilhado, comentado, porque é a única forma do YouTube reconhecer que esse é um conteúdo relevante. E você pode apoiar o canal através da assinatura da plataforma do Coletivo de Jeje, uma plataforma que tem uma série de conteúdos exclusivos, aulas, cursos, encontros ao vivo, certificação e uma série de benefícios para você que é da comunidade. Para se tornar uma pessoa apoiadora assinando a plataforma, é só acessar o link que tem aqui embaixo, que você vai ser direcionado para um WhatsApp e onde a equipe do Digeje vai se conectar com você, tirar todas as suas dúvidas e te orientar como é que é o processo de assinatura. Ele é bem simples e bem rápido. E para nós é sempre um prazer receber você e poder estabelecer essa conexão. Fora isso, se você quiser saber mais sobre essa ideia de conversa racial, aqui no canal tem 2 vídeos. Um sobre o pensamento da Grada Quilomba, onde ela desenvolve essa ideia, eu apresento esse pensamento para vocês. E um outro vídeo sobre o lugar de fala, como é que a gente tem produzido possibilidades de fala a partir dessa ideia do silenciamento racial. Para mim é sempre um prazer compartilhar conhecimento que emancipa, produzir conhecimento que liberta. Eu sou a Jaque Conceição e a gente se vê em breve. Ai, eu não acredito que ele não gravou. Faz isso comigo não, chuchu. Ah, bom.